E aí, gente? Salve, salve, meus irmãos de fé! Como é que vocês estão por aí? Tá todo mundo bem? Vamos falar mais um pouquinho sobre Umbanda? E hoje, atendendo a pedidos, eu vou falar sobre uma linha de trabalho excepcional. Inclusive, é a linha fundadora da Umbanda. Vocês sabem que linha é essa? Meu nome é Evandro Tanaka, eu sou médium umbandista. E esse é o podcast Alma de Poeta, feito com muito carinho para todos vocês. Nós vamos conversar hoje sobre a linha dos caboclos. Vocês achavam que quem inaugurou a Umbanda foram os pretos velhos? Não, acharam errado. Porque quem inaugurou os trabalhos da Umbanda foi um caboclo chamado Caboclo das Sete Encruzilhadas. Vamos saudar o povo das matas? Vamos saudar a linha dos caboclos? Ok, caboclos! Saravá, seus sete flechas, saravá, tupinambá, saravá, seu pena branca, saravá, cobra coral, saravá, sete pedreiras, saravá, arranca toco, saravá, o Birajara. Saravá, seus sete flechas, saravá, tupinambá, saravá, seu pena branca, saravá, cobra coral, saravá, sete pedreiras, saravá, arranca todo, saravá, o Birajara. Saravá ao caboclo sete flechas, ao caboclo tupinambá, ao caboclo pena branca, o caboclo cobra coral, o caboclo sete pedreiras, o caboclo arranca-toco, o caboclo birajara e tantos outros caboclos de luz que trabalham na Umbanda. O que, caboclo? Quando eu falo que foi o caboclo das sete encruzilhadas que iniciou a Umbanda, eu estou falando aqui da Umbanda tradicional, tá? Aquela que se iniciou lá atrás com o Zélio Fernandino de Moraes. Porque existem outras escolas de Umbanda, digamos assim, que afirmam que o movimento espiritual da Umbanda é muito anterior à manifestação do caboclo das sete encruzilhadas. Mas essa é uma discussão, é um assunto para um outro episódio. Só que essas escolas iniciáticas da Umbanda têm uma coisa interessante. Mesmo a Umbanda esotérica, que é uma escola que afirma que a Umbanda vem desde épocas remotas, lá da Lemúria, dos Atlantes, mesmo essa Umbanda esotérica também afirma que os espíritos superiores que coordenam o movimento astral da Umbanda são espíritos ligados à linha dos caboclos. Olha só que interessante, né, gente? Eles falam que a Umbanda foi projetada no plano astral por espíritos que têm uma ligação muito profunda com as terras do continente americano. Esses espíritos, inclusive, chamam a nossa terra de a Terra do Cruzeiro. Segundo os ensinamentos passados pela Umbanda esotérica, os espíritos que planejaram a Umbanda são espíritos que viveram nas grandes civilizações que existiram no continente pré-americano. E eles viveram assim, milênios antes da chegada dos europeus por aqui. Eles fizeram parte dos povos incas, maias, astecas. Então, olhando por esse lado, os espíritos que idealizaram a Umbanda seriam, de certa forma, espíritos indígenas, com o arquétipo dos caboclos. É legal isso, né? É legal essa coincidência, entre aspas, que existe entre uma escola umbandista e outra. Mas assim, voltando para a Umbanda tradicional, como eu estava dizendo,
A Umbanda foi inaugurada aqui no Brasil por um caboclo, pela linha dos caboclos. Você que é umbandista, já parou para pensar sobre isso? De todas as linhas que se manifestam na Umbanda, pretos velhos, crianças, boiadeiros, exus, ciganos, marinheiros, pombagiras, baianos, malandros, etc., por que de todas essas linhas, a corrente astral da Umbanda escolheu justamente a linha dos caboclos para inaugurar oficialmente a Umbanda aqui no Brasil? Gente, porque a Umbanda, ela nasceu justamente para refletir essa natureza do povo brasileiro, da mistura, da miscigenação de raças. Não existe um brasileiro puro sangue. Tem gente que fala que o brasileiro puro sangue é o índio, mas os índios, aqueles isolados mesmo, aqueles tradicionais, eles não se consideram brasileiros. Muitos nem sabem falar o português. Então, gente, não existe brasileiro puro sangue. O nosso povo é formado pela mistura de raças. Branco com índio, branco com preto, preto com índio. Daí depois vieram os povos do Oriente, japoneses, chineses, coreanos, não é verdade? E dessa mistura toda que surgiu o termo caboclo. Você sabe o que significa essa palavra? Vamos ver quem era bom de escola por aqui. Vocês lembram do tempo da escola que a gente aprendia isso? Tinha caboclo, mameluco, cafuzo, mulato. Cara, eu só tirava nota baixa nessa matéria. Ainda bem que acabou. Bom, mas para quem não lembra, caboclo é a união do branco com o índio. Quando um branco se relacionava com uma índia, o filho desse relacionamento era chamado de caboclo. Mas, Evandro, então o que tem a ver esse nome de caboclo com a linha de trabalho na Umbanda? Porque eles falam que são caboclos, mas se apresentam como índios, né? Pior que é verdade. Quando você vai numa gira de caboclo, a maioria dos espíritos que se manifestam são espíritos de índios. Se você for numa gira de caboclo, é quase certeza que você vai acabar sendo atendido pelo espírito de um índio. Pô, então por que não chama logo de gira de índio, não é verdade? Eu já pensei nisso. Mas olha só, teve uma razão para a espiritualidade dar o nome de gira de caboclo. Se vocês repararem, as entidades que se manifestam nessa linha, apesar de, eventualmente, eles realmente terem sido índios na vida terrena, eles não querem ser identificados como índios puro sangue. Até porque quase todos os caboclos que dão atendimento na Umbanda sabem falar o nosso idioma. Mesmo que eles falem errado, mas eles falam. Então, eles não querem ser rotulados como índios, porque eles trazem para a gente justamente essa ideia de mistura, do caboclo. Quem é umbandista precisa entender muito bem esse conceito. A Umbanda, assim como o povo brasileiro, precisa ser vista como um grande caldeirão de raças, de crenças, de culturas. Assim como o Brasil foi planejado pela espiritualidade para receber, absorver e harmonizar diversos povos, diversas culturas, assim também é a Umbanda. Vocês podem ver que a Umbanda é uma religião que absorve elementos de diversas crenças diferentes. Na Umbanda, você vai encontrar elementos do catolicismo, do kardecismo, do budismo, do hinduísmo, do candomblé, e todos esses elementos convivem de uma maneira harmoniosa. Mata fechada, verde estava, sozinho, perdido, sem proteção. Pés descalços, sentindo a terra, encontro um rio que me leva na floresta. Cantam os pássaros, vejo o sol entrar. Sinto um abraço, um rastro a me guiar. Entre folhas
mais um presente de quem atende o rufar do meu tambor. Eu lembro da primeira vez que eu ouvi a história do Zélio Fernandino, quando o Caboclo das Sete Encruzilhadas se manifestou lá no Centro Espírita de Niterói. Eu lembro que o espírito disse assim: eu sou apenas um caboclo brasileiro. Gente, se vocês ainda não leram ou não ouviram essa história, vale muito a pena. É muito bacana a história do Zélio Fernandino de Moraes. Eu não vou contar a história dele aqui, porque vai fugir do nosso assunto. E também porque é uma história bem conhecida já no meio umbandista. Mas assim, por que o Caboclo das Sete Encruzilhadas falou isso? Eu sou apenas um caboclo brasileiro. Porque naquele dia ele foi questionado pelo dirigente do Centro Espírita, que disse mais ou menos assim: você diz aí ser um caboclo, mas nós estamos vendo que você usa vestes sacerdotais no seu corpo espiritual. Porque lá no dia tinha um médium vidente que disse que enxergou esse espírito, o espírito do Caboclo das Sete Encruzilhadas, usando roupas de jesuíta. E o caboclo respondeu assim: isso que vocês estão vendo são resquícios de uma encarnação anterior, quando eu vivi como um padre jesuíta chamado Gabriel Malagrida. Daí ele continuou falando assim: mas Deus, na sua infinita bondade, me concedeu o privilégio de reencarnar como um caboclo brasileiro. Olha só que manifestação de humildade linda desse espírito. Porque ele poderia simplesmente já ter chegado falando para todo mundo que era o padre Gabriel Malagrida, né? Assim ele seria muito mais respeitado naquela reunião se tivesse falado que foi um padre jesuíta. Porque o padre Gabriel Malagrida foi um mártir do cristianismo. Ele veio inclusive pregar o cristianismo aqui no Brasil, lá por volta de 1700 e pouco. Mas quando ele voltou lá para a Europa, ele acabou sendo condenado e queimado como herege. Vai entender essa igreja, né? E por que esse espírito de luz não se apresentou como padre Gabriel Malagrida, mas preferiu se apresentar como Caboclo das Sete Encruzilhadas? Justamente para dar um chacoalhão naquela sociedade preconceituosa da época. Naquela época, nos centros espíritas, bom, se bem que ainda é hoje assim em alguns lugares, né? Se a entidade não se apresentasse como doutor fulano de tal, ela não era respeitada, ela não era nem ouvida. Era taxada como espírito de pouco conhecimento, de pouca evolução. Pretos velhos, índios, então, gente, não tinha a menor chance de se manifestar em um centro kardecista. E a Umbanda veio meio que para quebrar um pouco essa intolerância, essa discriminação, esse preconceito. Então, gente, o que eu quero dizer para vocês, falando aqui sobre os caboclos, é que essa linha é a cara da Umbanda, no sentido de mistura, de miscigenação. O caboclo é um elo de ligação que existe entre o povo das matas e a civilização, entre a simplicidade da vida natural e o conhecimento avançado. O caboclo caminha com desenvoltura nesses dois meios. O caboclo consegue harmonizar a comunhão com a natureza juntamente com o acúmulo de conhecimento. E como o caboclo está relacionado à figura do índio, os pontos cantados para os caboclos fazem sempre menção à natureza, às matas e ao Oxóssi. Nas matas de Oxóssi, ouvi sabiá cantar, cantando para Jurema, na aldeia de Urubá. Nas matas de Oxóssi, ouvi sabiá cantar, cantando para Jurema, na aldeia de Urubá. Água, serei.
Vocês lembram que eu comentei, quando eu falei de Exu, que cada linha de trabalho está estruturada na energia de um orixá? Então, a linha dos caboclos está estruturada na energia de Oxóssi. Mas assim como acontece com as demais linhas, nem todo caboclo é de Oxóssi. Apesar deles estarem se manifestando na energia de Oxóssi, cada um vai ter o seu orixá de cabeça. Então, você pode encontrar, de repente, caboclo de Xangô, caboclo de Iemanjá, caboclo de Oxum, caboclo de Ansã, e por aí vai. Lembra da comparação que eu fiz com a multinacional no outro áudio? É a mesma coisa. Os caboclos são conhecidos na Umbanda como espíritos de muita força espiritual. Eles trazem para a gente o arquétipo da coragem para enfrentar os desafios. E são espíritos muito inteligentes. Eles sabem agir com muita desenvoltura em qualquer situação. São espíritos que têm muito conhecimento. O caboclo das 7 encruzilhadas, por exemplo, ele dominava qualquer assunto. Conta-se que durante os atendimentos, ele se expressava fluentemente em vários idiomas diferentes e, ao mesmo tempo, trazia uma simplicidade sem igual. Aliás, gente, o estereótipo do caboclo é justamente trazer a simplicidade do ser humano. Os caboclos e caboclas se apresentam como pessoas extremamente simples e, ao mesmo tempo, eles possuem um amor indescritível pela natureza e pelos animais. Eu vou ler aqui para vocês uma poesia que eu recebi já faz algum tempo e que foi passada pelo Pai Antônio juntamente com um espírito que se apresentava como um caboclo. Vamos ouvir? Eu sou a mão estendida, aquele que te fala no íntimo, a voz sussurrante e tímida, a ecoar no espaço infinito. Eu sou o som da floresta, o doce canto da cachoeira, o vento passando na fresta, a sombra de uma palmeira. Eu sou aquele que te guia nas trilhas fechadas da mata. Sou a força da ventania, as pedras de uma cascata. Sou as asas do rouxinol, a leveza de um beija-flor, o amarelo vivo de um girassol, espargindo alegria e cor. Sou o sibilar da serpente, convidando-te à precaução, a pureza de uma nascente, as águas frias de um ribeirão. Eu sou o perfume da terra, eu sou a brisa, sou o calor, a neblina no alto da serra, da vida eu sou o amor. Sou a destreza da jaguatirica, a força da onça pintada. Sou a árvore que frutifica, sou os bichos da madrugada. Tu ainda não sabes quem sou? Sou aquele que anda contigo, o teu amparo, o teu abrigo. Tu ainda não sabes quem sou? Que amor pela natureza, não é verdade? Esse é o espírito do caboclo, esse é o espírito do índio. Um amor imensurável pela natureza, pelos animais e também pelo ser humano. Porque o ser humano também é parte da natureza. O final da poesia fala assim: eu sou aquele que anda contigo, o teu amparo, o teu abrigo. Você já teve a oportunidade de conversar com um caboclo? Gente, eles transmitem uma energia de confiança em você mesmo, sabe? Que os seus problemas perto de um caboclo ficam pequenininhos, como se não existissem. O caboclo tem essa capacidade de transmitir para a gente humildade e, ao mesmo tempo, força e coragem. É muito bom sentir essa energia de caboclo irradiando no nosso espírito. Bom, pessoal, assim como eu fiz com os outros áudios,
Eu vou dividir esse aqui também em 2 partes, para não ficar muito longo. Espero que vocês estejam gostando, porque eu acho esse universo da Umbanda maravilhoso. Mas eu sou suspeito para falar, né? Lembrando que o nosso podcast está disponível no Spotify, no Deezer, na Amazon Music, no Apple Podcast, no Google Podcast e também no nosso site almadepoeta.com.br. Um grande abraço a todos e que os nossos guias caboclos possam nos direcionar nessa vida da melhor forma possível.